Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou estar falando sobre que eu faço para analisar as ações que eu invisto, para passar aquele primeiro filtro, para ver se eu analiso mais a fundo a ação ou não. E como esse vídeo é um assunto, como esse assunto é muito complicado, então eu preferi dividir ele em duas partes, senão o vídeo ia ficar muito longo. Hoje vai ser a primeira parte e eu vou estar falando sobre como eu analiso os números das ações. Então, se você se interessa por isso, já deixa seu joinha aqui e fica ligado até o final do vídeo, que lá no final eu vou estar mostrando um passo a passo que eu uso. Eu vou entrar lá no site, na internet, no Suno Analítica, e vou analisar uma ação do jeito que eu faço, que é um jeito que por enquanto tá dando certo pra mim e pode ser que dê certo pra você também. Bom, a primeira coisa que eu olho na hora de analisar uma ação, o primeiro número que eu olho é o ROI. Na verdade é a rentabilidade dela, né? Que tem o ROI e o ROIC. Eu gosto de analisar primeiro o ROI, que ele se trata da capacidade que a empresa tem de transformar seu investimento em lucro. Então, se você tem uma empresa que você deu 50 mil reais lá para construir a empresa e, e ela te dá 10 mil reais de lucro líquido, então quer dizer que você tem 20% de ROI. Então, quanto maior o lucro que você faz com um determinado investimento, maior é o seu ROI. A segunda coisa que eu gosto de ver são as margens da empresa. A margem bruta e a margem líquida. A margem bruta, ela seria o lucro bruto da empresa, que seria receita menos os custos de produção, dividido pela receita líquida, que é tudo que entra na empresa mensalmente. No caso das empresas, num trimestre, né? Então, você pega o lucro bruto e divide pela receita líquida, vai dar a margem bruta em uma porcentagem. Isso é muito interessante para saber se uma empresa ela é lucrativa, se a operação dessa empresa é lucrativa. Aí tem a margem líquida também, que é o lucro líquido. Depois de tudo que já foi descontado da receita, você pega o lucro líquido e divide pela receita líquida. A margem líquida ela vai dar bastante noção de quanto que a empresa está ganhando em cima de cada produto que ela está vendendo. A terceira coisa que eu gosto de olhar é a performance da empresa ao longo do tempo. A gente pega a DRE da empresa, por exemplo, a demonstração dos resultados, e a gente tem que buscar números que sempre estejam crescendo. Receita líquida crescendo, o lucro líquido crescendo, os custos de produção diminuindo. Então a gente tem que sempre pegar uma empresa que tem o resultado forte, até porque ela tende a aguentar melhor as crises, como no caso da empresa que eu vou falar lá no final do vídeo. Vocês vão ver que ela é bem resiliente no longo prazo. A demonstração de resultados também é um indicador para você ver como que a gestão da empresa tá trabalhando. Você consegue ver também no resultado da empresa se teve algum evento não recorrente na história dessa empresa. Você vai ver nisso aí quando, por exemplo, um lucro está subindo devagarzinho, devagarzinho, aí acontece alguma coisa que ele cai muito e depois volta a subir. Então quer dizer que aconteceu alguma coisa. Então você consegue pegar o histórico dos resultados da empresa e consegue ver como que ela pode performar no longo prazo, se ela vai ser uma empresa resiliente, se os resultados dela são fortes, se ela consegue aguentar uma crise. Por isso é muito importante a gente ver o contexto da empresa, a performance da gestão. A quarta coisa que eu gosto de ver é o nível de endividamento da empresa. A gente pode pensar que todo endividamento é ruim, mas não é bem assim que acontece. As empresas elas precisam de um capital muito grande para crescer e para financiar os seus projetos. Então, o endividamento, no caso das empresas listadas em bolsa,
ele tende a ser tende a ter um lado bom. É claro que esse endividamento tem que ser controlado. Ele tem que gerar resultados também. Então vamos supor que uma empresa pegue capital de terceiros, pega um empréstimo num banco, por exemplo, e ela vai investir em algum projeto. Então esse projeto ele tem que dar resultado depois. Se você vê que uma empresa está só aumentando a dívida, aumentando e não dá resultados, quer dizer que está perdendo o controle um pouco do endividamento, dos empréstimos que ela está pegando. Os passivos estão aumentando muito e não está aumentando ativos. Então tudo isso vai distorcer um pouco os resultados da empresa. Ela pode não aguentar uma crise mais para frente, por exemplo, porque o endividamento vai estar muito alto. Ou então, no caso que aconteceu alguns anos atrás, uma empresa pode estar com um passivo muito grande, pode estar devendo muito, e aí os juros vão lá e explodem para cima. Se a empresa não tiver um balanço muito forte, um resultado muito forte dos anteriores, não tiver um caixa bom, pode ser que ela vá à falência, pode ser que peça recuperação judicial e assim por diante. Um indicador que eu gosto muito de ver nessa questão de endividamento é a dívida líquida sobre patrimônio líquido. Esse indicador ele mostra mais ou menos quanto que a empresa precisa se endividar para ter aquele patrimônio. E esse indicador ele depende muito do setor que a empresa está atuando, do setor, do segmento. Porque uma empresa, por exemplo, que trabalha com mineração ou alguma outra operação de alto custo, ela tende a se endividar mais para crescer mais. Enquanto, por exemplo, uma empresa de software, ela não precisa se endividar tanto, porque os gastos dela normalmente vão ser menores, muito menores, né, do que uma empresa mineradora. Por exemplo, uma empresa de software, eles gastam bastante com pesquisa, desenvolvimento, e depois eles vendem o produto e o que dá para frente é lucro. Enquanto que uma mineradora, uma Vale, por exemplo, ela tem que estar investindo toda hora lá para poder receber a receita dela, para poder vender o minério que ela exporta, que ela vende. Vale lembrar que você não pode usar só um indicador desses isoladamente para tomar a decisão de investir numa empresa ou não. Você tem que ver todo o contexto da empresa, tem que estudar bastante os resultados dela e ver todos os indicadores. Os indicadores eles são ligados um com o outro. Então é muito bom você dar uma estudada nela como um geral, depois investir. O próximo indicador que eu gosto muito de analisar numa empresa, eu acho que é meu preferido, e acho que também é o preferido de muita gente, é o Dividend Yield. O Dividend Yield ele é um indicador que mostra quanto que a empresa paga para os acionistas em forma de dividendo. Então, vamos supor que nos últimos 12 meses, uma empresa pagou 60 centavos de dividendos e hoje o preço dela está, sei lá, 10. A gente pode fazer a conta e ver que o dividend yield dela vai ser 6%. Inclusive, 6% é o dividend yield que o Décio Bazin usa para fazer a seleção das ações dele. Ele tem um modelo que ele explica melhor lá no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver depois. E nesse livro ele faz um checklist, vamos supor, ele faz um filtro das ações que ele pega para estudar ou não. Então ele pega empresas com endividamento baixo, mas o mais marcante para mim lá no livro mesmo foi o dividend yield de 6%. Ele não estuda empresas abaixo de 6% no dividend yield. Por último, a gente tem o valuation, que seria basicamente a gente precificar uma ação. A gente saber o preço justo que está valendo aquela ação. Mas esse conceito ele é muito subjetivo, ele é muito difícil, tem vários tipos de valuation diferente. Mas basicamente o valuation você tem que saber para precificar a sua ação, para saber quanto que ela vale para você. E se você ficou no vídeo até agora, comenta aqui qual ação você está pensando em comprar, qual ação que você vai analisar depois desse vídeo e depois me dá um feedback aqui embaixo, beleza? E vamos para a tela do meu computador agora que eu vou mostrar como que eu faço aquele primeiro filtro para saber se eu vou investir na ação ou não. Bom, galera, então
Olhando aqui alguns indicadores da VEG, peguei a VEG só como um exemplo mesmo, né? Eu estou usando o Suno Analytica, que é um site da Suno, lá do Thiago Reis. Muito bom para quem está querendo ver esses indicadores. Além deles, tem o Status Invest também, mas eu gosto bastante do Suno Analytica e vou usar ele aqui para mostrar para vocês hoje. Então, basicamente, o site mostra a cotação, os indicadores. Aqui ele mostra um breve histórico da empresa. Aí que ele faz uma revisãozinha se vale a pena investir mesmo na VEG. Aí aqui mostra setor, subsetor e segmento de atuação. Aqui ele tem alguns pontos positivos e pontos negativos que você pode também utilizar para fazer uma análise mais qualitativa do que quantitativa, né? Aqui você pode ver alguns gráficos, você seleciona o indicador que você quiser ver aqui e ele vai mostrando para você. Aqui a DRE, o balanço patrimonial e o fluxo de caixa da empresa. Aqui algumas notícias que envolvem ela, empresas relacionadas. Tá, mas hoje eu vou querer mostrar os indicadores que eu gosto de ver para antes de investir numa empresa. Então, olhando aqui os indicadores que eu gosto de ver, o ROI, que mostra a rentabilidade, aqueles que eu falei lá, né? Bom, vendo alguns indicadores dela, então, a gente vê aqui o ROI em 18%, é um ROI bem alto, ainda mais para o tipo de negócio dela. Eu gosto de ver as margens também, ó, a margem bruta dela é 29,7%, que é uma margem relativamente alta, e a líquida fica em 12,6%. Então, imagina que cada motor que ela vende, ela ganha 12,6%, entendeu? Aí aqui a gente tem o lucro por ação, ó, 85 centavos mais ou menos por ação. A dívida líquida dela, a gente vê que está bem baixa a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, está em 0,04 negativo. O crescimento dela nos últimos 5 anos, ó, a média ficou em 11,53. A dívida bruta dela está em 2,46 bilhões, mas quando você compara isso com o patrimônio líquido, isso acaba ficando bem baixo. Aqui o payout é quanto do lucro que foi distribuído aos acionistas. Então, vamos supor que ela tenha R$ 100 de lucro. A cada R$ 100 de lucro que ela teve, ela distribuiu 37 para os acionistas, o que gerou um dividend yield de 0,45. E esse aqui é um defeito que eu acho na VEG. Enquanto você tem o Bazin falando que gosta de um dividend yield de 6%, a hora que você olha aqui na VEG, um dividend yield de 0,45% é bem baixo. Tá. Olhando aqui na DRE dela, a gente vê, ó, nas análises horizontais aqui, de ano a ano, olha o tanto que a receita cresce, ó. Tá crescendo desde lá de 2015, ó. 2015 cresceu 1,7% para 2016, depois cresceu 25,7%. Então ela está sempre aumentando, ó. Embora os custos aumentem um pouco também, você pode ver que a receita ela ainda está aumentando. Olha aqui o lucro bruto, por exemplo, subindo sempre, ó, tudo verdinho. Aí a gente tem também alguns números discrepantes, ó, que a gente consegue ver que aconteceu alguma coisa, porque antes estava caindo 73%, depois caiu 116% e do nada aumentou 356%.
25%. Então a gente vê que não é uma coisa recorrente. Ó, ele vem mantendo, por exemplo, a gente vê que está em números relativamente baixos e depois dá um salto aqui para 356. Então quer dizer que alguma coisa aconteceu aqui no ano de 2017 para 2018. Por fim, a gente vê o lucro líquido dela, né? Que sempre aumentando, ó. Desde lá de trás, que em 2014 para 2015 teve um pequeno. Aqui em 2014 para 2015 teve uma pequena baixa, mas depois, ó, desde 2015 é uma empresa que está crescendo os lucros continuamente, cada vez mais, ó, 1,2%, 17,8% e 21,4%. E aqui a gente já vê aqui do ano passado do ano retrasado para o ano passado já tem um aumento também. Então a gente vê que é uma empresa com um resultado bem forte. E, por exemplo, se tiver uma crise, como é o caso que está tendo agora, a gente não tem dúvida que ela consiga superar, passar por esse momento. Assim como esse do coronavírus, ó, que aqui ela caiu em março e olha o jeito que já está agora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui embaixo. Compartilha com quem você acha que precisa saber sobre esse assunto. Se inscreve no canal e ative as notificações para quando sair vídeo novo você ficar sabendo. E até o próximo vídeo.